Hoje, 13 de setembro de 2025, vamos fazer nosso estudo em Romanos, capítulo 13, carta de Paulo aos Romanos. Vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, abençoe este trabalho da série de Romanos. Estamos concluindo 16 capítulos para que nós possamos levar a informação preciosa da Tua luz, do Teu Santo Espírito, Jesus, aos nossos ouvintes, para a sua salvação e dos seus. Em nome de Jesus, amém. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem existe a autoridade, existe a ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem, mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que o pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. Também por esta razão pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai a cada um que deveis, e quem deveis tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Nenhum homem devais coisa alguma, senão o amor, amar-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Por isso tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não farás darás falso testemunho, não cobiçarás, se há algum outro mandamento. Tudo se resume nesta palavra: tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos, a noite é passada e o dia é chegado, portanto rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Andemos honestamente como de dia, não em festanças, nem em bebedeiras, nem em orgias, nem em bebedeiras, nem em contendas, nem em inveja, mas revestivos o Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne para cumprir suas cobiças. Esse capítulo 13 mostra uma profunda revolução pacífica. Paulo está aqui nos orientando a obedecer às autoridades superiores e está dizendo que elas combatem aquilo que é mal e elas foram instituídas por Deus para combater o mal e para proteger e honrar o bem. E com isso, como Jesus diz, ele repete: a quem imposto, imposto, né? Dai o que César é o que é de César, e honra e temor. Devemos temer a Deus e honrar as autoridades. Não devemos ficar devendo, mas no seu amor um para o outro. E aqui a lei moral dos 10 mandamentos para o próximo é citada por Paulo, incluindo o adultério, né, como um procedimento de ódio ao próximo, um procedimento de desacordo com a lei de Deus moral, como os demais. A mentira também, a cobiça, porque o amor não faz mal ao próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Cristo veio para trazer a paz com Deus. Se nós temos a paz com Deus, não podemos cair na ira do demônio, na ira do mundo, dos homens, mas não cairemos mais na ira de Deus. A nossa alma escapa da ira do homem, dos demônios, do inferno, mas a ira de Deus, nenhuma alma escapa. Por isso Jesus teve que morrer na cruz para nos trazer essa paz com Deus. E Deus não é qualquer um. Deus é o Criador de todos os anjos e de todos os seres humanos. Então, além de Criador, como nos ensina Paulo, ele é o mantenedor de toda a ordem,
orgânica, organomineral, mental e espiritual. Então toda a harmonia, toda a ordem que nós não vemos hoje na cultura urbana, como por exemplo São Paulo, você compra um chiclete, tem uma propaganda de São Paulo com Trident, aí mostra jovens tocando black rock, fazendo chifre, né, fazendo cabelo com desenho de entorpecente, de droga, de maconha, e uma série de comportamentos jovens em desarmonia, né? Por isso eles não conseguem entender, ouvir e aprender a harmonia musical. Os ritmos rock, punk e heavy metal são diabólicos, né? Então as cidades estão levando jovens a esse tipo de desarmonia com Deus, desarmonia com a criação divina, até mesmo tatuagem, mutilações no corpo, etc. E fixação em caveiras e morte, né? Então Deus, a morte, a caveira, é o espírito da morte, né? Quando se começa a exaltar essa figura. Então isso tudo são desvios, desarmonia das grandes cidades, das cidades em que o homem perdeu a harmonia com a natureza, a harmonia com Deus, a harmonia com o Criador, com a palavra de Deus, com os princípios e com os conceitos revelados na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso o cristianismo veio para trazer luz nas trevas. Ele fala, a noite é passada, o dia é chegado com o cristianismo, com a luz de Cristo, dos evangelhos. Devemos então aproveitar-nos e rejeitar essas obras das trevas onde vivíamos, nas cidades grandes, com o consumo televisivo de filmes imorais, etc. E filmes violentos e filmes falsos de ideologias comunistas, fascistas, socialistas, nazistas, que afastam a ordem e a harmonia para o próximo, do amor ao próximo. E esse amor vem não no coração dos robôs, nem no coração dos chip, né? Vem no nosso coração, como diz Paulo, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Então isso é se revestir do amor que vem do céu, de Deus, do Espírito Santo de Jesus, o Senhor Cristo. Fazer provisão não para a carne, mas para as boas obras, boas ações para o próximo. Esse capítulo 13, Paulo realça, então, que essa é a nossa armadura de luz e que nós não temos mais nada com aquela vida passada das trevas, da violência, das acusações, das desonras mútuas, né? Nós vemos muito aí em Brasília, entre os políticos. Então, entre os juízes e políticos e poderes da República, isso aí tudo, ou orgias, ou festanças, ou bebedeiras, vícios e desonestidades, corrupções. Então, nada disso é para nós andarmos ou praticarmos ou nos revestir dessas trevas. Isso tudo é roupa preta, né? Trevas, mas nós não devemos fazer isso. Nos revestir da luz de Cristo, do amor de Cristo, de Deus, da palavra de Deus. Então, esse é a recomendação, a aplicação dos 10 mandamentos, dos 5 referentes aos homens, e eles estão ligados ao primeiro de amar a Deus, amar a sua criação. E amar o plano da redenção da sua criação, que caiu com o pecado. Então, aí, capítulo 13, Paulo de Romanos deixa isso bem claro, essas ordens, respeitar as autoridades constituídas também por Deus, né? Não são perfeitas, mas elas são constituídas por Deus para fazer o bem, não para fazer o mal, claro. E Deus julgará aqueles que foram constituídos para fazer o bem e que estão fazendo o mal. Amém? Então, muitos aí, às vezes, partidos e autoridades, juízes, ao invés de combater o mal, estão praticando o mal. Isso não é correto e Deus os julgará também. Mas quanto o cristão deve procurar viver em paz, como seja possível para ele, e obedecer às autoridades, respeitar, honrar as autoridades que Deus constituiu. Paz, graça e salvação. Então, se você ainda não tem Jesus, aceite como Senhor, como luz nesse mundo, nessa vida de trevas que logo passa, e para que nós escapemos da ira vindoura, a ira do Criador, marcou um tempo para julgar toda a humanidade. E ele, como Criador, tem o direito de julgá-lo. Então, aceite Jesus,
faça a confissão dos seus pecados e procure a palavra, procure a igreja, um batismo cristão sendo batizado. Você que já é irmão cristão batizado na comunidade, quero deixar a minha bênção, o oferecimento desse curso de Romanos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor, eu ante sobre ti, te deixo shalom, a paz, tenha misericórdia de nós. Até uma próxima oportunidade, se gostar, compartilhe, dê um like, se inscreva, comente. Nós ainda temos a pedido, né, do grupo Cruz, Força e Fé, ainda temos pendrive para fornecer, preço de custo, e entre em contato no grupo, peça o seu pendrive para fazer o curso com 172 arquivos, um pendrive de 16 GB, no mínimo, de gigabytes de armazenamento. Vai com os arquivos em áudio, você vai assistir as aulas, são 92 aulas. E, então, muito obrigado pela assistência desta aula e do curso da série de Romanos. E nós estamos precisando muito estudar teologia e fazer cursos bíblicos. Intensivamente conhecer esse Deus maravilhoso que nos criou, nos redimiu em Cristo Jesus, porque os grandes Big Techs estão fabricando aí a inteligência artificial. Isso vai ter um impacto na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração. Os robôs também, né? Então, nós temos que nos preparar para conhecer bem esse Deus Criador, que nos amou tanto em Cristo, e a sua palavra. Amém? Pai de graça, até a próxima oportunidade. Esse que nos falou, Alf.